Quais serão os cenários para as principais commodities em 2025? Confira análises e os grandes números para soja, milho e carnes. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apresentou as perspectivas para o agronegócio. O PIB do setor deve registrar um terceiro ano consecutivo de queda. Mas esse recuo reflete um ajuste natural nos preços, após um expressivo crescimento de 22% em 2020, durante a pandemia. O Brasil deve ter uma safra robusta em 24-25. Para a soja, é esperado uma sobra de quase 20% na produção, o que deve estabilizar os preços. Já no milho, a expectativa é de uma recuperação de 4% na produção após a quebra neste ano na segunda safra, com cenários similares aos da soja em relação à oferta e demanda global. O setor de carne bovina também foi destaque. A margem de consumo interno deve permanecer apertada, mas o Brasil continua sendo o principal fornecedor mundial, com exportações de 3,6 milhões de toneladas, bem acima da Austrália. Apesar de desafios como os altos custos de produção e impactos climáticos, o consumo de carne bovina brasileira recuperou os níveis pré-pandemia, alcançando recordes históricos de exportação. Além disso, questões políticas e internacionais devem continuar influenciando o agro brasileiro, como as tensões no Oriente Médio, com impacto nos custos logísticos e no fornecimento de fertilizantes, e a política externa dos Estados Unidos, que pode abrir novas oportunidades de mercado ou trazer desafios. 2025 promete ser um ano melhor que 2024 em termos de produção. O produtor rural brasileiro deve seguir resiliente, investindo em tecnologia e gestão para superar desafios e aproveitar as oportunidades que o cenário global apresenta. O professor Marcos Fava Neves analisa os cenários para o agro em 2025. Primeiro, dizer que sou extremamente emocionado de participar do programa 200 do News. Já são 200 semanas entrando com comentários para principalmente ajudar os nossos produtores rurais na tomada de decisões, algo tão difícil hoje em dia e que eu costumo dizer que as variáveis variam violentamente. E então agora falar sobre 2025. A minha visão é otimista. O Brasil deve ter um volume grande aí de soja, de milho, aquelas preocupações com o atraso no plantio do milho estão bem menores. Essas produções amplas estão permitindo preços razoavelmente bons por causa do câmbio. Isso também está ajudando o setor de rações para produção recorde, exportação recorde aí de carnes. Enfim, eu estou achando que nós vamos ter uma safra boa, vamos ter uma boa colheita, torcer para que não exista aí nenhum veranico e que mesmo com essa situação de preços em dólar um pouquinho menores, a gente tenha aí resultados para os nossos produtores, né? A soja está mais apertada porque o mundo está produzindo muita soja a mais do que o consumo, vai aumentar o estoque, mas no milho está um pouco mais apertado. Então é isso daí. Desejar para todos um ano maravilhoso, com boas produções, boas colheitas, para continuar ajudando o Brasil a se posicionar cada vez mais como fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Que em 2025 a gente avance conquistando participações de mercado nas exportações do agro mundial, consolidando cada vez mais o Brasil como sendo a fábrica de comida do nosso planeta. Bom ano para todos! Está gostando do conteúdo de hoje? Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Toda semana trazemos as notícias mais relevantes para o agronegócio. Comemoramos um feito histórico na comunicação do agro, a produção e divulgação de 200 programas Impulso News ao longo de 4 anos, com os conteúdos mais relevantes sobre o setor. Agradecemos você, produtor, por nos acompanhar e fazer parte desta jornada junto com a Bayer. Desejamos um 2025 de muita prosperidade e união, para que continuemos transformando o agronegócio nacional. Feliz Ano Novo! Um grande abraço! Tchau!